Que foto. Tua palavra é uma semente e o coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer. Paz do Senhor, meus irmãos, desde já Deus abençoe vocês e alargue suas fronteiras. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei em que momento que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu queria introduzir vocês ao dia de hoje. Hoje, se Deus nos assim aprove a Deus que a gente estivesse num dia na roça. A gente está aqui um dia em família, gastando esse tempo fazendo coisas legais, né? Mas é isso que assim Deus nos permitiu. A gente eu já fiz algumas filmagens ali. Deixa eu sentar aqui em cima desse túnel. A gente tá aqui um dia hoje para passar o dia com a família, em teoria, né? E a gente já fez até uma filmagem ali. Um tio meu, a gente tava atrás de tirar uma foto do Enxu. E aí o Enxu, ele tem uma casa, o nome do Enxu é Enxu de Chapéu. Só que eu nunca sabia por que o nome do Enxu era Enxu de Chapéu. Mas quando você vai observar a casa dele, parece um chapéu mesmo. É muito legal. E é por isso que vem o nome, né? Enxu de Chapéu. Tirei umas fotos, tirei uma foto do Enxu, tirei uma foto da casa do Enxu. Mostramos um pouco da plantação de milho que tem, feijão. Eu acho que o feijão não pegou tanto, mas tem feijão ali junto com milho. E a princípio eu queria que vocês, não eu queria, mas assim, se aprover o Senhor, a gente está aqui para falar da palavra dele. A gente vou falar de Jesus daqui a pouco, gravar um vídeo. Eu acredito que seja isso, eu sinto algo no meu coração relacionado a isso. E fiquem ligados no vídeo, me sigam nas redes sociais para eu saber quando sai mais vídeo. Eu estou me organizando para poder ter vídeos frequentes E é isso, a gente tá aqui na roça, eu quero mostrar um pouco mais a vocês aqui. Tudo bem que eu tô na câmera na frontal, mas já fiz alguns vídeos ali. A gente caçando Enxu, se é assim que a gente pode dizer. Mas é isso, Deus abençoe vocês, fiquem ligados no vídeo, sigam aí. Eu acredito que a palavra de hoje vai ser relacionada a isso. A parábola do semeador. Acho que dá pra fazer essa hoje. Então tá bom, minha gente, Deus abençoe e fiquem ligados no vídeo. Eu amo todos vocês, fiquem ligados, porque Deus fala a todos os momentos. Isso é um versículo, Deus fala a todos os momentos. Eu acho que às vezes é a gente que não entende. Está lá em Jó, mas eu vou pegar depois e botar no vídeo. Vai ficar em algum lugar, talvez aqui embaixo, etc. Deus abençoe. Vamos voltar, vamos se ligar no vídeo, eu queria contextualizar vocês. Mas agora que vocês já sabem, a gente tá um dia na roça, que a gente vai gravar coisas relacionadas à roça, então é mais fácil de entender. Olha lá ela. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Oh Deus, faz ela crescer. Teu Espírito convence. Perdão aí, pessoal, por não estar estabilizando a história, é porque eu não trouxe o tripé. E eu sinto no coração para gravar, então vai ser assim mesmo dessa vez. Eu tenho que começar a andar com esse tripé. Mas perdoem por hoje. A gente vai mostrar um pouco do como é aqui. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente e o coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu Espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescer, absorver, desenvolvendo amor em Deus. Por isso que parece. O pessoal chama de chapéu, né? Parece um chapéu mesmo. O tio tava caçando uns enxu aqui. Que foto.
Enxu grande a rima. É grande mesmo, hein? Esse enxu avançou em mim, rapaz. Eu fiquei com medo. Ele avança todos de uma vez, ó. Se você vacilar... E agora eu entendi porque o bicho chama enxu de chapéu, porque faz um chapéu mesmo com a... É porque ele é igual a um chapéu. E eu serei como uma árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que mostrou o caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero amor e vivo como quem não tem cicatriz. Mas fora tudo que fiz, pra ter mais do que sempre quis, e viver do amor. Eu tava aqui à procura do Baigon e ele tava aqui em cima. Vamos passar lá, dá pro pessoal. Eles querem tanger os enxu. Vamos lá. Ó, galinhas. Psst, ei! Vem cá. Olha elas ali, ó. Estão tucaiadas ali, ó. E a imagem não fica legal assim, não. Tá com os unhos, o bicho anda devagarzinho mais. Mas ela não era pro tamanho dela. Então, bateram coisa nos enxu. E olha, ó, os filhotinhos. Deixa eu ver. Estão aí ainda? Não, abandonaram a casa. Não, os filhotinhos. Aqui é a casa do enxu de chapéu. Todos esses branquinhos aqui é os filhotinhos. Aí vai nascer um enxu daí? É. Mas não, Aqui, não vai aqui deixar. primeiro fica amarelo, ó. Não vai deixar, tem que matar. Aí agora eles foram embora. Cadê? Bota na cabeça aí pra gente tirar uma foto. Então, pessoal, a gente tá aqui. E aí, você lembra daquela casa de enxu que eu gravei na estante? Bateram o Baigon nela. E aí, os enxu correram, abandonaram a casa. Já pegaram a casa já ali, ó. E aí, a gente tá segurando ela aqui, ó. Tinha até um bicho aqui que tava saindo. Não sei se ele voltou. Olha ele aqui, ó. Ele tava saindo agora. Porque os enxus abandonaram. Então, acho que acredito que ficou os filhotes. Acho que tá cheio de ovos ainda aí dentro. Não sei se vocês conseguem ver, mas esses buraquinhos ainda tem ovos. Só que os bichos não nasceram, eles têm que sair. Então, os enxus abandonaram a casa. Porque a gente bateram o Baigon, meu pai bateu o Baigon. Então, isso agora virou a casa do enxu de chapéu. Pra quem nunca viu, por isso que o nome do enxu é enxu de chapéu. Porque a casa deles parece de fato um chapéu, um sombreirão. Olha lá. É muito legal, velho. Ó, cara, como Deus criou tudo perfeito, né? A natureza é toda bem feita, criada por Deus. E aí, gente? Fala com o pessoal aí, meu irmão. E aí, pessoal? Então, pessoal, a gente pode falar hoje, e vamos falar hoje, se o Senhor assim nos permitir, da parábola do semeador, que nesse capítulo que a gente vai ler hoje, está no capítulo 13 de Mateus. E aí, a parábola começa no versículo 3, que é Jesus falando, Jesus está dizendo com os discípulos, né, estava sentado com o pessoal perto do barco, e ele começa a falar que a multidão estava ao redor em pé na praia, e aí ele começa a falar. E aí o capítulo 13, verso 3 vai dizer: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear.
E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, o comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí termina no verso 9, e depois aí os versículos vão chamar Jesus e perguntar por que ele fala em parábolas, e aí você continua a ler o texto em casa. Após a gente ler esse início do capítulo 13, do versículo 3 ao 9, que é onde Jesus conta a parábola, então os discípulos eles vão perguntar a Jesus, e a pergunta que eles fazem no versículo 10 é assim, e o versículo 10 diz: E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que falas por parábolas? E aí Jesus, ele diz assim no verso 11, ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Aí no verso 12 diz assim: Porque aquele que tem se dará, se terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, no verso 14 já: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui, ó? Os discípulos perguntaram a Jesus o porquê que ele falava em parábolas. E Jesus vai dizer: olha, porque a vocês é dado para que vocês conheçam o reino dos céus. Por quê? Ele vai explicar: o coração deles é duro, os olhos deles são duros. Eles veem, mas não veem. Eles ouvem, mas não ouvem, não escutam. Então, eles têm olhos, eles têm ouvidos, mas assim, eles não compreendem, eles não entendem a palavra. É isso que Jesus está dizendo, porque que ele fala em parábolas. Então, e aí cumpre-se a profecia que está falando lá em Isaías. Ele fala assim, já no versículo 16 ele vai falar com os discípulos: Mas é bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Por quê? Aí o verso 17 diz: Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, velho, muita gente queria ver e ouvir o que a gente pode ouvir aqui hoje, falando do Evangelho, falando da palavra do Senhor, mas não podiam porque não conseguiam entender. Não conseguiam entender. Mas hoje a gente pode entender, e às vezes a gente negligencia tudo isso. Às vezes a gente deixa isso tudo de mão, algo que a gente poderia, que muda a nossa vida. Mas vamos continuar agora na parábola. E agora Jesus vai explicar a parábola. E verso 18 ele começa a explicar a parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Verso 19 agora, é Jesus falando. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, aqui ele está falando daquele versículo lá em que a semente caiu ao pé do caminho ou no meio do caminho, e as aves, o solo era duro, então as aves vieram e comeram, porque o evangelho não entrou, a semente do evangelho não entrou, não penetrou na terra. E aí, lembrando, a gente faz, a analogia que Jesus está fazendo é... Então, pessoal, Jesus ele está na realidade fazendo uma analogia. O microfone descarregou, então vocês vão ver a diferença do microfone, e o celular também estava descarregando, então a gente trocou. Vamos continuar agora na palavra de Deus, em tudo que ele tem feito. Então Jesus ele faz essa analogia e ele nos chama de semeadores. Somos aqueles que levamos a palavra e a semente, que é o evangelho, que no caso é a palavra. E o solo a quem recebe são as pessoas em que a gente fala do evangelho. Então é isso que Jesus está fazendo essa analogia. Então a gente já falou da primeira, que é a terra dura. Então são as pessoas duras
as pessoas que não entendem, que são às vezes até endurecidas de coração, que a semente, o evangelho é lançado, mas ela não absorve essa semente, ela não absorve o evangelho, e Satanás vai rapidamente e toma esse evangelho, toma a semente que é lançada. E aí Jesus vai falar da próxima semente que o semeador semeou. Do verso 20 vai dizer: e o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então essa é a semente que foi semeada e lançada em terreno pedregoso. Então, essa semente que foi lançada em terreno pedregoso, Jesus vai dizer assim: logo ouve a palavra, é aquela pessoa que ouve a palavra e recebe com alegria. Mas só que o terreno é pedregoso, ele não consegue, a semente não consegue criar raiz, tem pouca terra no terreno. Então, ele vai dizer no verso 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então essas pessoas são as pessoas em quem, tipo assim, o terreno é pedregoso, tem muita pedra e tem pouco solo, pouca terra. Então a semente é lançada, mas não consegue criar raiz. A semente não consegue criar raiz, a planta não consegue fortalecer-se para baixo para que ela se sustente de fato, cresça realmente. Então ele vai dizer, olha, ele ouve a palavra, a pessoa ouve a palavra com alegria, mas ela não tem raiz. E aí quando chega o tempo de perseguição, o tempo da angústia, o tempo da aflição, que o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, essas pessoas simplesmente param de crer no evangelho, elas se ofendem e param de crer no evangelho. Então, passando agora para a próxima semente que foi lançada, que é da história do semeador, Jesus vai dizer: e o que foi semeado entre os espinhos? Ele está falando da semente que foi lançada entre os espinhos, a pessoa, o caso, você está falando da pessoa, né? O solo. Então, o solo que a semente caiu, essa semente cheia que foi semeada entre o solo espinhoso, o solo cheio de espinhos, a palavra de Deus vai dizer no verso 22, que é Jesus falando, né? E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que foi semeado entre os espinhos, a palavra caiu, ela entrou, cresceu, mas assim, mediante as coisas do mundo, os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, as outras coisas que fazem as pessoas, às vezes, o trabalho, a gente pode citar aqui, coisas que às vezes nem são erradas, mas assim, tomam um lugar do evangelho, tomam um lugar da palavra, e as pessoas deixam de crer. E aí essas coisas sufocam a palavra, sufocam o evangelho que é dentro dessa pessoa, e essas pessoas não dão fruto. Então é esse tipo de planta que nasce, porque a semente é a mesma em todos os casos, mas o que muda é o solo, é o receptor da mensagem. O cara, aquela pessoa que está levando o evangelho, ela está levando o mesmo evangelho, estava levando a mesma palavra, mas o receptor tem que estar, em teoria, preparado, tem que entender, eles têm que ser transformado pelo evangelho. Então essa pessoa que está recebendo essa mensagem, que é o evangelho, ela tem que estar aberta para que o evangelho entre, para que o evangelho transforme ela. Então é o que acontece aqui, nessa semente que foi plantada entre os espinhos. O evangelho entrou, nasceu, a planta nasceu, mas ela foi sufocada mediante os cuidados do mundo, as riquezas, a gente pode citar o trabalho, todas as outras coisas que não é que não sejam... A gente nem pode colocar essas coisas como se fossem coisas proibidas, porque não são, como se fossem coisas erradas, porque de fato não são. Mas assim, vai trazer como coisas em que não são erradas, mas sufocam a pessoa, porque ela trata e coloca acima do evangelho, acima de Deus, acima de Jesus. E isso acaba não fazendo com que o evangelho, com que essa pessoa não dê fruto, essa planta não dê fruto. E aí, no verso 23, Jesus vai falar da semente que foi plantada e semeada em boa terra. E aí Jesus vai dizer assim no verso 23: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, essa pessoa é a pessoa que entende o evangelho, que segue, que muda a sua vida pelo evangelho. A vida dele começa a dar fruto, porque a planta cresce, ela está numa boa terra, a pessoa é a terra,
é a analogia que Jesus está fazendo. Então, essa semente cresce, nasce e começa a dar muitos frutos, ao ponto de Jesus dizer que ele dá frutos dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. E aí tem outros lugares na Bíblia, nos outros evangelhos, eu acredito que fala a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. E, velho, é o que Jesus está dizendo. A gente precisa ser essa terra em que recebe a semente e dá frutos, e dá muito fruto. Porque o fruto é importante. Aí você vai achar Jesus falando em outra, acredito que seja outra parábola, talvez não seja uma parábola, mas eu acredito que seja uma parábola, porque Jesus vai falar que vai falar de uma planta, eu acho que é uma videira. A videira que não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas aquela videira, eu não sei se é uma videira, se é uma outra planta, mas aquela planta que dá muito fruto, Jesus vai lá e poda para que dê mais fruto ainda. Então, meus irmãos, eu acho que é isso que dá para ficar por aqui. Se Deus permitir, a gente vai fazer mais algumas filmagens aqui, mostrando às vezes o terreno, como é que estão as coisas por aqui. Tudo bem que a gente já gravou um pouco, mas a gente tem falado do que Deus tem feito. Eu acho que ficou legal essa gravação. Tudo bem, teve alguns contratempos, celular, espaço e microfone que acabou, mas a gente só tem que agradecer a Deus e por tudo, e também falar que Deus abençoe vocês, que alargue as fronteiras de vocês e que vocês possam queimar por Jesus em todo o tempo. Continue aí no vídeo, vai ser um vídeo, acho que vai mostrar mais um pouco do local, da vegetação, gravar mais alguma coisa do que está acontecendo aqui pelo dia. E só mais um agradecimento a Deus, e que o Senhor assim os abençoe e alargue suas fronteiras e cuide de vocês como Ele tem cuidado de todos nós. Deus abençoe e fiquem com Jesus, queimem por Jesus. Enquanto há tempo, deem fruto, porque aquele que dá fruto Jesus poda para que dê muito mais fruto. Deus abençoe vocês e alargue as suas fronteiras. Ande com vocês. Faça o seu coração queimar por Jesus. Em nome de Jesus. Os cargos. O bicho anda tão devagar que dá pra fazer um time-lapse. É cheio, os cargos é grande, né? Menino. Fazer um time-lapse dele. Sai daí, galera. Se o cargo avançar em cima de você, como se o cargo fosse pegar a galera. Tamanho desse bicho. O bicho tem um casco grande. E ele esconde a cabeça, velho. Olha o tanto de peixe.